Estamos de volta e o assunto novamente é High School. E hoje a gente vai falar sobre como é fazer o seu colegial nos Estados Unidos ou no Canadá. E aí, Christopher, é muito diferente do Brasil? Muito diferente do Brasil. Cara, é o seguinte, primeira coisa que eu acho que é fundamental, a gente vai falar, primeiro eu vou falar sobre como é o high school nos Estados Unidos e no Canadá. E depois a gente vai falar sobre você que é brasileiro e quer fazer uma parte do seu colegial no Canadá. Tá? Primeiro, se você for fazer o colegial inteiro no Canadá. O high school nos Estados Unidos ou no Canadá, ele dura 4 anos. Ele seria do 9º ano, que a gente tem aqui no Brasil, até o 12º ano, que seria aqui o terceiro colegial ou o terceiro ano do ensino médio. E existe uma coisa muito importante. Do 9º ao 12º ano, você tem que cumprir alguns créditos. Mas você não existe que nem no Brasil as matérias do 9º, Sim. as matérias do 8º, as matérias do 10º, do 11º, do 12º. Ele já tem uma organização parecida com a de universidade americana. Com a universidade, não só de América do Norte, pronto, fica mais fácil. Eles já têm uma organização, já são os primeiros passos pro jovem entender como ele se organiza com créditos de faculdade. Você tem que cumprir tantas matérias para você se formar. E não tem assim, faça essa e se formou. Eu acho que a primeira coisa que é importante, assim, tem duas matérias que eles vão ter praticamente todos os anos, que são inglês e a matemática. Tá? Então, inglês e matemática, essas duas matérias, eles vão ter que cumprir 4 anos de crédito. Embora eles possam eventualmente acelerar isso, né, e no 12º ano já ter todos os créditos necessários para essas matérias. Agora, você não tem a matéria de cada ano obrigatoriamente, e na verdade você tem dentro de cada uma das matérias 3 níveis normalmente. Então você vai ter, vou pegar por exemplo geometria, tá? Geometry. Então, quando você vai fazer a matemática lá nos Estados Unidos ou no Canadá, você tem Algebra 1, depois você tem Geometry, depois você tem Algebra 2 e depois você tem Pré-Cálculos. São as 4 básicas. E aí, se você já tiver feito esses créditos e quiser evoluir mais, aí depois você pode ir para Cálculos ou Statistics, tá? Normalmente é isso. Agora vamos pegar, por exemplo, Geometry. Quando você vai fazer Geometry, você pode fazer Geometria, ou você pode fazer o Geometry Honors, que é um plus, é uma classe mais forte, ou você pode fazer o AP Geometry. E as matérias que são AP são matérias que te dão crédito para um college. Então, se você faz uma matéria que ela é AP, seja Geometry, seja em Biology, seja em outra área, são matérias que você pode... O que significa que ela te dá crédito? Se você vai fazer uma faculdade que tem essa aula... você pode eliminar essa aula porque você já tem um crédito que você fez no high school para a sua universidade. E qual é a grande vantagem de você, em vez de fazer, por exemplo, Geometry, fazer Geometry Honor? Né? Qual é a grande diferença? Quando você vai entrar para a universidade, você vai aplicar para uma universidade, tem uma nota que é o seu GPA. E esse GPA ele é calculado em cima das matérias que você fez na escola. E quanto maior o nível de exigência da matéria, maior é o seu GPA. Então, se você faz, por exemplo, um Geometry Honor, ele vai dar uma nota melhor do que só o Geometry. Ele sobe a sua média de notas e aí você tem uma facilidade em entrar em melhores universidades que o seu GPA é maior. Isso já é, de novo, né, o início tentando identificar quais são as qualidades, as virtudes do jovem, né? O cara que gosta mais de matemática, está falando aqui de matemática. Então, já vai começando a encaminhar esse jovem para o mundo da matemática, ele vai se desfocando um pouco do outro mundo da humanas, porque é importante saber. Então, ele terá todo o básico do conhecimento, tudo que é relevante, mas não vai se aprofundar naquele estudo, porque o cara nem quer saber daquilo, ele quer ir para o lado da matemática. Então, ele já vai começando a encaminhar a vida dele para a matemática ao ponto de já dá início a uma matéria universitária. É muito interessante, né? Muito diferente do que a gente vive aqui. E é muito interessante, eu obviamente não sei de cor, então tá aqui a minha listinha, mas quando eles vão fazer o high school, no high school inteiro,
O que são matérias obrigatórias? Além da matemática, que eu falei que são 4 anos de crédito, e mais o inglês, que tem 4 anos de crédito, tem história moderna, governo, saúde, educação física, artes, 3 anos de biologia, sendo 1 ano e meio de uma biologia que é básica, todo mundo tem que ter, e 1 ano e meio optativo dentro da biologia, física, química, e 2 anos de algum idioma de língua estrangeira. Mas o que é mais legal do que isso? É que sobra muito tempo para as eletivas. Então, no ensino médio, ao longo dos 4 anos do high school, nos Estados Unidos e no Canadá, eles fazem muitas eletivas. E aí nas eletivas vem coisas como artes cênicas, direção de filme, jornalismo, tecnologia, computação, programação, psicologia, religião, astronomia, biologia molecular, culinária, fotografia, impressão 3D. E esses são alguns exemplos de curso que tem em várias escolas. Não quer dizer que toda escola vai oferecer isso, tá? Então isso é muito importante. São possibilidades muito populares em várias escolas, essas que eu falei. Mas muitas escolas têm parceria, inclusive, com colleges ou com universities locais. E eles oferecem algumas matérias que são AP, aquelas matérias que já valem como crédito para a universidade, que podem ser feitas como eletivas. Então, se um menino ou uma menina quer ser advogado, ele já pode cursar matérias relacionadas ao direito no high school, e às vezes essa aula até é feita na universidade. Então ele se desloca até uma universidade, faz um crédito na universidade, vale essa nota como nota do high school, mas já é uma matéria AP, que é uma matéria que gera crédito para quando ele estiver na universidade. Legal esse esquema, né? Quando você fala assim parece um pouco complexo, mas não é. É fácil de se entender. Cumpre-se coisas obrigatórias e depois você vai fazer o que realmente você está a fim de fazer da sua vida. Eu acho algo até mais inteligente, muito mais do que no Brasil, porque no Brasil hoje eu acho injusto um menino de 17 anos, uma menina de 17 anos, decide agora o que você vai ser para sua vida. Que é isso, você sai da escola e agora você escolhe a faculdade que você vai ser para sua vida. Óbvio que não é, que em algumas famílias não é assim que acontece, mas em várias acontece. Eu, por exemplo, me formei, eu saí da faculdade com 21 anos, eu era muito novo. Poxa, com 21 anos, hoje eu penso assim, eu talvez deveria estar entrando na faculdade, não entrando, mas ter entrado ali com uns 20, talvez vivido um pouco mais ali dos 17 aos 20, para entender melhor o que eu gostaria de fazer. E aí no high school lá você já tem várias introduções dessas, então você faz obrigatório e você pode experimentar coisas diferentes. Se você não gostar a gente tá falando matemática, eu gosto de matemática, mas aí você se aprofunda e você vê, poxa, não era bem isso. E aí você migra para uma outra coisa, nada a ver, você vai para cinema. Não, e você pode fazer um crédito, às vezes, numa faculdade, que você vai lá e fala, pô, não gostei. Então você já experimenta isso. Ou um professor que já dá uma matéria de universidade já está te dando aula no high school. Então isso é muito legal, né? Eu acho realmente incrível. E esse dos últimos anos, o pessoal que já está lá mais nos últimos anos, no terceiro e no quarto, e ter aula numa universidade é incrível, né? Você poder ir lá e você vai viver de verdade. Você vai lá na universidade, tem lá com os caras lá, ver o que é. Não, é isso que eu quero na minha vida. Então beleza, vamos embora, vai dar certo. Agora, para você que quer fazer um pedaço do high school lá fora, tá? Então até agora o que eu falei, legal, bonito, mas eu quero fazer 6 meses ou 1 ano do high school lá fora. Primeira coisa que é importante você ter em mente, o esquema é completamente diferente. Então, mas o high school lá fora vale aqui para o Brasil? Pô, existe um esquema de validação. Para você ter esse esquema de validação, existem umas matérias obrigatórias que você tem que fazer. Então, o que é fundamental? Você tem que fazer uma matemática, você tem que fazer inglês, você tem que fazer uma matéria de ciências, química, física ou biologia, você tem que fazer uma matéria de estudos sociais, uma história ou geografia e uma educação física. Além disso, geralmente sobra tempo para você fazer eletivas. Se você fica 1 ano fazendo high school, você consegue muitas vezes fazer mais eletivas. Se você vai fazer só 6 meses, né, não dá nem 6 meses, dá 5 meses, né, de high school, você vai fazer 1 semestre de high school, você geralmente vai fazer menos matérias eletivas. Vai ter menos oportunidade de matéria eletiva para você fazer. Como que funciona essa validação? Primeiro você precisa tirar notas boas. Se você tirar notas vermelhas e você for reprovado, você vai validar uma reprovação. Então, para que você tenha uma boa performance, aqui no Brasil, na validação, você tem que ter tido uma boa performance lá com as notas que você tirou. E aí, existe toda uma indicação de como ser feita essa validação, se você está nos Estados Unidos ou se você está no Canadá, em que província você está, como que isso é feito. Muitas vezes isso tem que ser feito pelo próprio estudante, outras vezes a escola auxilia, depende de programa para programa, de escola para escola.
e com este documento validado em mãos, você vem aqui para o Brasil e aí você pode retornar para a sua escola, desde que você tenha já combinado com a sua escola que você vai sair para um intercâmbio e vai voltar para a escola. Muita atenção porque eu vou falar agora. Nenhuma escola particular é obrigada a te aceitar de volta. Mesmo. Agora, a maioria das boas escolas, elas aceitam que o aluno saia e volte desde que seja conversado e acertado isso com a escola antes. E aí, para que isso aconteça, você tem que apresentar os documentos que a gente vai orientar, né, que a empresa de intercâmbio vai te orientar e fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Certo? É exatamente isso, né? Tem que muita atenção, principalmente nesse item, na ida e na volta. E aí o item mais perigoso que fica para um próximo vídeo é se você quiser se formar lá. Se formar lá é outra história, é um outro nível. E aí, ou se você quiser, ou um assunto que vale outro vídeo. É quando você está no terceiro do ensino médio aqui e você fala, vou fazer high school, vou me formar lá, ou vou fazer um pouquinho lá e vou tentar me formar aqui. Normalmente dá encrenca se você está na reta final da sua fase escolar na vida, é um pouquinho, é possível, mas é um pouco mais complicado e tem alguns níveis de atenção bastante importantes. É fundamental sempre estar conversado com a sua escola aqui no Brasil, isso é o mais importante, e os detalhes a gente passa para você. Se você quiser se formar lá, aí realmente você tem que fazer os créditos para que a validação lá seja aferida. E aí não é exatamente isso que a gente está falando, aí vai muito mais ao encontro dos créditos iniciais que a gente falou, né, que você tem que ter créditos de tantas matérias e tantas que são obrigatórias, e aí é quase como se você precisasse validar o que você fez aqui lá fora, para ver o que falta ser feito para conseguir o diploma lá fora, e também muda dos Estados Unidos para o Canadá e de província para província. Portanto, a gente pode fazer um vídeo mais para frente. Mas por hora, se você quer fazer parte do seu high school lá fora, é fundamental saber que você precisa ser muito bem orientado, precisa cumprir os créditos mínimos necessários, precisa tirar boas notas, precisa ficar esperto com a documentação e sempre conversar antes de ir, para quando você voltar, tá todo mundo preparado para te receber de volta. Acho que é isso, né? Com certeza. Galera, esse foi mais um vídeo sobre high school que a gente fez. Continua seguindo o canal do NR Intercâmbio, segue nas redes sociais, segue também o blog nrintercambio.com.br/blog e se inscreva no canal, ativa o sininho, se inscreve aqui, faz tudo que eu não sei onde que eu aponto, mas com certeza você vai ficar recebendo essas informações. Valeu, até a próxima.